Bom dia a todos. Está no canal Luz no Fim do Túnel. Vamos ver se a gente consegue lançar alguma luz, né, sobre o principal conflito que está ocorrendo hoje, que é o conflito Israel-Palestino. Então, de um lado você tem o Estado de Israel, criado em 1948, em função do movimento sionista, que foi crescendo desde o século XIX e consolidado, portanto, em 1948, com a construção do Estado de Israel, que inicialmente era bastante menor do que é hoje, e foi se expandindo, e nesse processo de expansão foi criando conflitos, né? Principalmente conflitos regionais com outros povos, notadamente povos árabes e, sobretudo, o povo palestino, que foi sendo confinado numa estreita faixa territorial bastante reduzida, em torno, se não me engano, de 400 e poucos quilômetros quadrados, que dá uma faixa de 40 por 10, 40 quilômetros de comprimento por 10 de largura, em média, e que é conhecido como faixa de Gaza. No dia 8 de outubro, como a gente sabe, houve um ataque em Israel, quando combatentes do grupo Hamas, que se colocou como a resistência, né, e ao próprio governo constituído do povo palestino, na faixa de Gaza, ele conseguiu furar o cerco ali, porque Gaza é cercada por espécie de, não é exatamente um muro, é uma cerca, né, alta. Eles conseguiram romper essa cerca e penetrar no Estado de Israel. A questão é a seguinte: a versão palestina é que não houve morte de civis, a não ser como, infelizmente, como ocorre em todo conflito militar, em todas as guerras conhecidas, você tem sempre o efeito colateral, que é a perda de civis, né? Então, segundo a versão deles, eles combateram exércitos regulares de Israel, né, forças policiais. E houve ali, segundo a versão que eles dão, que é uma versão completamente diferente da versão que o jornal deu, que a mídia deu, né, criando aí esse jargão, o ataque terrorista do Hamas, né? Então, na verdade, segundo a versão palestina, eles lutaram forças combatentes, ou seja, soldados ou combatentes lutando contra soldados combatentes. E aí houve a perda aí de 400 soldados ou polícias israelenses, e os jornais publicaram os nomes dessas pessoas, né? E causou estupor, no primeiro momento, posteriormente, o próprio desconfiança, né? Porque 400 nomes de soldados e policiais. E segundo o Hamas, eles conseguiram vencer 600 soldados e policiais. Então foi um combate militar, foi uma batalha que houve ali dentro, né? E acabaram sendo rechaçados, né? Mas deixaram ali uma perda de 600. Né? Então os números são números completamente diferentes daqueles que são veiculados pela grande mídia desde o dia 8. Né? Então, quando chegou no número 400, no nome 400, eles pararam de publicar, porque as pessoas assim não entendem por que 400 soldados, 400 policiais, 400 combatentes israelenses tombaram contra o Hamas ali dentro de Israel, né? E naturalmente que houve perdas de civis também, como eu coloquei. Então, assim, é uma versão que conflita, né, com a versão da grande mídia. Eu acho que tem que ser conhecida essa versão, senão a gente cai no discurso único, né? A gente cai aí na unipolaridade intelectual, né? Tem que ter os dois lados, a gente tem que ser dialético, né? Não se trata de torcer para um lado, né? Trata-se de torcer para que finalmente a verdade apareça, né? É bom lembrar também que o maior jornalista vivo, que é o Julius Assange, por dizer a pura verdade dos fatos, baseado em documentos classificados ou documentos que ele tem acesso, porque ele é um hacker, né, de primeira linha, tem uma equipe, né, e ele divulga o que tem que ser divulgado. Por exemplo, que quem criou o ISIS, né, o próprio Al-Qaeda, foi a CIA, né? Por exemplo, todo mundo sabe que o Hamas é uma criação do próprio Estado de Israel, né?
A gente já sabe que eles promoveram a criação desse grupo para enfraquecer o grupo OLP, que era do Yasser Arafat, porque era um grupo muito bem articulado, com muita representatividade, inclusive na ONU, né? Então, assim, era um entrave para os objetivos expansionistas, né, do projeto sionista do Estado de Israel. Então, esse é o primeiro ponto, né? Conhecer outra versão e saber que os fatos estão sendo velados. E também aquela máxima da guerra, né? Na guerra, a primeira coisa que perde, o primeiro perdedor, sim, o primeiro derrotado é a verdade, né? O segundo derrotado são os civis, né? Então, na guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. A segunda que morre são os civis, né? Porque as guerras, na verdade, a grosso modo, né, as vítimas da guerra são os civis, né? Bom, um outro ponto importante que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o fato de que tantos judeus ortodoxos no mundo todo, eles se colocam contra a criação do Estado de Israel, da maneira como foi criado, né? E isso tem uma consideração histórica, teológica, escatológica, vamos dizer assim, muito forte, né? Por quê? Porque os hebreus, eles têm uma consistência histórica, eles têm uma missão histórica, né? Eles se veem realmente como um povo escolhido, eles têm uma consciência histórica, mais até do que a maioria dos povos, né? Porque eles têm que cumprir os mandamentos, né, para que eles possam ser o povo escolhido e alcançar a terra prometida. Então, segundo o que eu ouvi alguns rabinos, né, a terra prometida, né, porque eles se dispersaram, né, pelo mundo desde da destruição do templo, lá no Império Romano, e teve a diáspora e tudo mais, quer dizer, então, além de ter a consistência histórica da terra prometida e do povo escolhido, você tem também aí a questão do Messias, né? E isso no imaginário também desse povo é muito forte, né? A questão é a seguinte, segundo esses rabinos, a terra prometida ela só pode existir e ela só vai concedida, ela só vai ser concedida pelo Deus, pelo Jeová, após a vinda do Messias. Quer dizer, então a terra prometida ela só pode existir após a chegada do Messias e não antes. Quer dizer, não é que você vai ter a terra prometida antes e vai consolidar, né, até através de forças militares, através de expansionismo, né, através até de limpeza étnica, né? E aí você vai falar, olha, Deus, está aqui a terra prometida, pode mandar o Messias. Não, o processo é o inverso. Primeiro vem o Messias e depois ele vai criar as condições históricas, teológicas, né, religiosas, para que a terra prometida seja realmente a terra prometida, né? Aquela que ele vai ser merecedor. Porque a consistência histórica, né, a consistência histórica do povo judeu se dá de tal forma que esse povo se consolida na medida que ele cumpre os mandamentos, né? Então, queria fazer essas duas considerações. Primeiro, a primeira parte desse vídeo, falei sobre a visão palestina do 8 de outubro, e depois a questão se é a terra prometida ou se não é a terra prometida. Porque se essa terra não é a terra prometida, ela é uma outra coisa. Ela é uma manipulação histórica e é uma manipulação também teológica e religiosa. Há também que se destacar que o Lula, que começou comprando assim, entrou de cabeça na versão ataque terrorista do Hamas, ele já está falando completamente outra coisa agora, né? Ele está falando em dar assistência ao povo palestino, ele está falando em resistência palestina, ele está falando em criar um outro Estado, ter dois Estados, né? E, enfim, a discussão vai crescendo, né? Então esse é o vídeo de hoje, o mesmo tema de ontem. Espero que vocês tenham gostado e espero fazer todos os dias um pequeno vídeo aí
dos assuntos que eu acho que são mais importantes em função de que a gente está num conflito que ele é muito mais importante em termos do potencial que ele tem hoje para causar um conflito regional aí que pode se tornar um conflito global lá no Oriente Médio que vai nos afetar a todos, né? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.